O que é a escrita expressiva? Quem pode se beneficiar dessa prática? O que acontece quando colocamos no papel nossas emoções e memórias? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Marines e hoje vamos falar sobre a escrita expressiva. Escrita expressiva é uma técnica no qual as pessoas são convidadas ou elas escrevem a respeito de alguma situação que ocorreu no passado, alguma experiência marcante ou traumática. E o que caracteriza a escrita expressiva é o fato de a pessoa ser completamente franca e honesta e revelar fatos muito pessoais, muito íntimos, fatos ou histórias, lembranças, memórias que ela não tem, nunca teve talvez coragem de falar com outra pessoa ou que raramente ela toca no assunto. É algo que fica guardado, que ela não compartilha ou por vergonha, ou por culpa ou por mal-estar de lembrar da situação que ocorreu. Então, nesse método de escrever, nessa forma de escrever, o escritor, no caso, a pessoa que realiza a escrita expressiva, eu brinquei com vocês, não é escritor, a pessoa que escreve, ela fala desses fatos sem nenhum tipo de censura. A proposta é que ela escreva a respeito de assuntos realmente íntimos, pessoais, assuntos melindrosos, assuntos que de alguma forma fizeram mal ou que não são abordados no presente. E essa é a principal característica da escrita expressiva. Os pesquisadores que começaram a pesquisar a respeito dessa prática foram James Pennebaker e Joshua Smith. E eles realizaram pesquisas, várias pesquisas, que deram origem aos livros, a alguns livros. Outros pesquisadores e comunidades científicas se interessaram também pelo tema. O foco da escrita expressiva, ela se dá na expressão, na forma como nós nos expressamos. Ela é diferente de uma escrita acadêmica, de uma escrita criativa, que tem outras propostas. Aqui o principal é desvelar fatos que geralmente a gente não falaria com qualquer pessoa ou que nós mesmos não gostamos de lembrar, né? Ou bloqueamos o pensamento, as memórias. É um assunto que não é falado, não é tocado. O foco da escrita expressiva está na expressão, no que você vai revelar, nas emoções, nos sentimentos, na descrição dos eventos ocorridos. E quando nós escrevemos sobre eventos passados, nós damos uma lógica, existe uma coerência, o início, o que aconteceu depois desse início e como, teoricamente, terminou aquela história. Apesar de que ninguém é orientado a escrever um texto com início, meio e fim, mas é algo que naturalmente ocorre a partir do momento que eu conto uma história minha, ou relembro algo que aconteceu. Por isso, a escrita expressiva, ela se diferencia de outras práticas, como a escrita criativa, a escrita acadêmica, ou escrever no journal, que é o chamado journaling, porque a atenção, o foco é realmente no se expressar e não em técnicas estilísticas ou gramaticais difíceis ou mais complexas. A partir dessas pesquisas, das quais foram pioneiros James e Joshua, decorreram novas pesquisas, como eu falei, e pôde ser evidenciado uma melhora no bem-estar geral das pessoas que participavam dos estudos. O James e o Joshua começam um dos livros dele falando que talvez a escrita expressiva não seja para todos, não é a panaceia, não é a cura para todos os males. Eu acho isso bem razoável da parte deles, deixar isso claro, que não se espera ali que se opere um milagre também, não é isso. Porém, eu acho que quando eles falam das
das pesquisas, não só as pesquisas que eles fizeram em outras, eu percebo muita modéstia, porque apesar de alguns estudos que não demonstraram evidência suficiente de melhoras no bem-estar físico ou numa doença específica, pelo que ele cita das pesquisas, é um número bem menor comparado àqueles que evidenciaram benefícios para os praticantes. E aí, essas pesquisas foram feitas com todo tipo de pessoas saudáveis ou pessoas com algum tipo de enfermidade, doenças, por exemplo, pessoas com câncer ou que sofriam de diabetes, hipertensão. Existe uma infinidade de pesquisas tratando da escrita expressiva com ótimos resultados. A escrita expressiva, ele se refere à escrita expressiva como não sendo a panaceia ou a cura para todos os males, e não é um milagre, não vai se operar ali um milagre, mas porém os resultados das pesquisas são realmente surpreendentes. A maioria dos estudos traz dados positivos, relevantes. A escrita expressiva é um recurso que pode ser utilizado trazendo resultados de excelência como coadjuvante em tratamentos como a terapia, para tratamentos terapêuticos diversos, no qual a escrita expressiva pode ser uma ferramenta auxiliar. Quem é que pode se beneficiar da escrita expressiva? É muito fácil chegar e falar qualquer pessoa pode se beneficiar, mas não existe nenhuma barreira no sentido de que impeça alguém de escrever, a não ser aquelas pessoas que realmente não sabem bom escrever, não adquiriram, né, a habilidade de escrever nenhuma, ou seja, os analfabetos não vão se beneficiar dessa técnica, óbvio, porque você precisa escrever. Existem limitações culturais e individuais. Por exemplo, em algumas culturas não é estimulado que a pessoa, ou incentivado que a pessoa se expresse, fale das próprias emoções. Isso é visto como sinal de fraqueza. Por isso essas pessoas talvez não se beneficiem por conta disso. Não que elas estejam fadadas a não usar ou não usufruir da escrita expressiva, mas é algo que uma pessoa teria que se conscientizar do objetivo de escrever de forma a se expressar, a falar das emoções, de pensamentos. É algo que ela primeiro deveria entender para depois se dedicar a esse tipo de recurso. Outro grupo de pessoas que pode ser que não se beneficie também são pessoas que, da mesma forma, têm muita dificuldade em falar das emoções, elas não são muito descritivas, elas não são de falar, elas são mais introspectivas no sentido de introvertidas, mas é uma introversão na qual elas não fazem muita questão de falar dos pensamentos, sentimentos no dia a dia, elas são muito pragmáticas, é isso. Elas são muito pragmáticas, acho que é a melhor expressão para descrever o que eu quero dizer. Elas são práticas, não são dadas a falar das emoções. Elas descrevem o que aconteceu, não se preocupam em perguntar também como você se sente. É esse tipo de pessoa. Não que haja nada de errado com isso, mas isso são traços de personalidade. Essas pessoas podem encontrar assim, uma barreira ou não se beneficiar, porque elas vão começar talvez a escrever fatos de forma muito objetiva, categórica, e não vão entrar em assuntos muito pessoais, íntimos, não vão talvez detectar as emoções que estavam envolvidas ali naquela ocasião em que aconteceu algo, ou talvez elas não sejam tão abertas e francas para escrever sobre essas experiências traumáticas no papel, ou mesmo sejam mais fechados para conversar sobre esses assuntos, mesmo numa terapia ou com outras pessoas. Isso é uma característica individual. Outra coisa que pode talvez ser uma barreira é o reviver traumas. Quando se escreve
falando de eventos passados, eventos marcantes, traumáticos. O reviver o trauma pode ser uma situação muito ansiogênica e provocar sentimentos desconfortáveis. E a pessoa pode evitar isso. Veja bem, quando se escreve com a intenção de falar de fatos passados, que tem um cunho, que tem uma base emocional forte, algo que aconteceu que marcou muito você, a gente tende a lembrar daquilo e reviver, inclusive fisiologicamente. Isso é um fato porque as pessoas que participaram dos estudos, que escreveram sobre eventos traumáticos, era comum muitas delas apresentarem sintomas fisiológicos como começar a suar, transpirar muito, o batimento cardíaco acelerava e também choravam. E isso pode acontecer. Então, para algumas pessoas isso vai causar um desconforto. É uma experiência catártica. Os eventos, né, estão sendo trazidos à tona, fatos que há muito tempo não se pensava, não se parava para pensar naquilo. Não de forma consciente e intencional. Isso pode ser uma barreira inicial, se a pessoa não se propõe a dar seguimento à prática. Porém, claro que alguém pode não suportar e desistir. A pessoa pode falar que aquilo ali não dá para ela, que ela não consegue, que ela não suporta. Os fatos que são traumáticos, causam dor, causam algum sofrimento. Então a prática não vem sem alguma luta, digamos assim, sem algum esforço da nossa parte. Exige sim uma certa determinação para realizar a escrita expressiva. Mas você pode estar se perguntando também, algo que eu poderia ter falado no início do vídeo, se a escrita expressiva é algo que eu preciso fazer recorrentemente. Não necessariamente. Nos estudos que aconteciam, as pessoas eram convidadas a escrever por um período de uma ou algumas poucas semanas, por volta de 15 a 20 minutos cada sessão. Geralmente uma vez no dia ou geralmente uma vez no dia, diariamente. Isso era mais ou menos o protocolo, digamos assim. Falar de assuntos muito traumáticos, difíceis, é algo que você precisa fazer sempre. Porém, a escrita expressiva, ela pode ser utilizada, sim, recorrentemente. Quando a gente entende que falar de fatos que são marcantes não necessariamente são fatos puramente traumáticos, puramente angustiantes. Algo que aconteceu ontem com você, que acontece comigo, algo que aconteceu semana passada, pode nos causar uma impressão muito forte. Ou mesmo, por exemplo, uma situação de perda de emprego, ou de término de um relacionamento. Então, são situações que causam um impacto forte. E praticamos a escrita expressiva quando nos propomos a realizar a escrita expressiva, relembrando e falando desses eventos no papel. Como desenvolver essa habilidade? É preciso, primeiramente, entender do que se trata e como a escrita expressiva pode ser um recurso, uma ferramenta para o nosso bem-estar geral, para lidar com emoções difíceis. Quando nós falamos, identificamos o que aconteceu conosco, aquilo se torna mais tangível. Eu tenho controle maior da situação, porque afinal de contas eu sei o que às vezes me causa um mal-estar agora na minha vida, ou a forma como eu reajo a situações, ou com raiva, ou com impulsividade, ou pode ter uma relação com o passado, ou uma insônia que eu tenha recorrentemente, uma insônia crônica, enfim. Problemas de saúde às vezes estão relacionados com um mal-estar emocional. E quando nós percebemos isso, com certeza é possível melhorar o nosso sono,
o nosso bem-estar emocional, ou seja, no sentido de eu conseguir administrar melhor essas minhas emoções e, consequentemente, lidar e adequar melhor meu comportamento de acordo com as situações que eu vivo, sem ser muito passional quando reajo às coisas que acontecem na minha vida. Eu uso um pouco mais da razão. Então, a escrita expressiva, ela é útil, muito útil. Ela não vai curar uma doença específica, mas ela vai trazer benefícios para a sua saúde em geral. Alguns desses benefícios é a melhora do sono, a baixa da pressão arterial e uma série de outros benefícios que causam uma melhora no sistema imunológico como um todo. Escrever promove maior bem-estar psicológico, emocional, comportamental e mesmo fisiológico, trazendo também uma melhora na saúde como um todo e especialmente para pessoas que sofrem algum tipo de doença. Por exemplo, se eu tenho uma enfermidade, dormir bem vai me fazer eu me recuperar melhor. Independente de qual problemas de saúde você tem ou se você é uma pessoa saudável, recorrer à escrita expressiva pode trazer todos esses efeitos positivos. Como desenvolver essa habilidade? Primeiramente, é preciso conhecer a prática e ter o entendimento de qual a utilidade da escrita expressiva. Nós vencemos essa primeira barreira quando nós conhecemos a técnica, a utilidade que ela possa vir a ter na minha vida, na minha saúde emocional. Dicas para começar a escrever, existem várias, mas eu vou deixar aqui algumas. Primeiro, como eu mencionei, os estudos eram realizados diariamente por volta de 15 a 20 minutos. Eu sugiro que, se existe uma dificuldade de tempo ou uma resistência da sua parte, que você comece a escrever por um período curto, de 5 a 10 minutos. Mas o ideal é que se escreva por volta de 15 minutos. Cronometre, utilize um cronômetro e escreva. Escolha um evento ocorrido há muito tempo atrás que te incomoda e fala livremente sobre esse evento, sem censura. Tudo que vier na sua cabeça, tudo relacionado a isso, a forma como você se sentiu, o que aconteceu, as consequências disso naquela época e hoje em dia. Escreva livremente, expressa as suas emoções e os seus pensamentos que surjam no decorrer da escrita. Essa é a principal dica. Cronometre e siga essa diretriz de escrever sem barreiras, sem nenhum tipo de censura. Outra dica é escolha um horário e um local. Deixa preparado ali, se você vai fazer isso por volta de uma semana, 15 dias, deixa um local específico para você escrever. Você pode inclusive comprar um caderno, ou pode usar folhas soltas, folhas A4, mas deixa ali as folhas em cima da mesa, a caneta ou o lápis, para você escrever, encontrar aquele lugar ali para você preparado, para você começar a escrever. E segundo, determine um horário no seu dia. Você pode falar, eu vou começar hoje, quinta-feira, fala a data, hoje é dia o quê? Dia 30 de março. Vou começar a escrever hoje, dia 30 de março, às 17 horas. No escritório, na minha escrivaninha. Deixe isso bem claro e precisa ser um plano fácil de executar. Se você se propõe a escrever por meia hora, não tem como saber quanto tempo isso vai levar, e meia hora é muito tempo para quem nunca escreveu dessa forma, nunca ousou escrever sobre algo tão pessoal por 30 minutos, não dá para determinar isso. Então precisa ser um plano fácil de executar. Estabeleça um prazo, por uma semana, 15 dias, e essas são dicas para você começar a escrever de forma a se expressar.
Mas uma dica final e muito importante é: escreva, realize a escrita expressiva. Isso é uma coisa. Mas eu sugiro que após esse escrever, talvez surjam emoções fortes, um desconforto muito grande. Você não é obrigado a continuar se você não quiser, mas saiba que isso faz parte do processo. Depois de escrever, eu sugiro que você realize uma escrita reflexiva, ou seja, você pode ler, reler, mas sempre se pergunte o que você pode fazer com aquilo que te aconteceu, de que forma você gostaria de reagir hoje, como você gostaria de lidar com essa situação e permanecer saudável, mentalmente saudável e plena, apesar do que aconteceu com você. É preciso realizar ali um trabalho de reflexão e perguntas vão surgir e perguntas devem ser respondidas. Que direcionamento pode ser dado para aquele material que você vai começar a colher e vai surgir com a sua escrita expressiva. Realize sempre uma escrita reflexiva a seguir ou faça questionamentos. Falei um pouco aqui da escrita expressiva. Se ficou alguma dúvida, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Eu vou trazer muitos outros vídeos falando sobre escrita expressiva, escrita criativa, leituras. É sobre isso que é o canal, sobre escrever e ler para o nosso desenvolvimento pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um abraço!